Bem-vindas e bem-vindos a mais um Diálogos Olimpianos, um podcast produzido pelo Grupo de Estudos sobre o Mundo Antigo Mediterrâneo. Meu nome é Murilo Tavares Modesto, eu sou mestrando em História no programa de pós-graduação da UFSM, bolsista CAPES e membro do GEMAN. O episódio de hoje é lançado no dia de Finados e no Dia dos Mortos. Então, vamos aproveitar essa data de lembrança e de comemoração aos que já foram para comentar sobre a experiência da morte na Antiguidade Greco-Romana. Nesse episódio, eu farei uma apresentação sobre o mundo dos mortos greco-romano, conhecido como Hades ou Mundo Inferior. Esse tema faz parte da minha pesquisa de mestrado sobre as práticas e concepções mortuárias na Roma Imperial, a partir dos poemas consolatórios nos livros da Siloe, uma coletânea de poemas escritos por Públio Papino Estácio, que foi um poeta que viveu entre os anos de 45 e 96 da Era Comum. Ao longo dessas consolações, o Estácio descreve como os falecidos sobre quem canta seguem uma jornada para o mundo dos mortos, de forma que apresenta sua própria visão sobre esse destino da vida após a morte e os deuses do mundo inferior. Um artigo que eu publiquei na revista Gaia da UFRJ, com o título O Trajeto no Mundo dos Mortos na Siloe 2.1 de Estácio, eu faço uma análise da narrativa da ida de Gláucias ao submundo. Então, eu vou aproveitar alguns elementos desse artigo para apresentar a concepção do mundo dos mortos dos antigos gregos e romanos. Acho interessante começar falando sobre quais são as fontes possíveis para analisar os elementos da vida após a morte na antiguidade greco-romana. A documentação para esses estudos são de inúmeros tipos. É possível encontrar informações em poemas épicos, peças de teatro, obras filosóficas, textos fúnebres, cartas consolatórias, epigramas funerários, pinturas em cerâmicas, relevos em tumbas e entre outras diversas fontes. Então, nós podemos conhecer o mundo dos mortos tanto de forma literária quanto imagética nessa diversidade de documentação. E as descrições e as representações do mundo inferior podem ser diferentes de acordo com o documento. Para ficar na literatura, que é um campo que eu trabalho, posso citar brevemente a Odisseia de Homero, possivelmente escrita no século VIII antes da Era Comum, em que o Odisseu encontra o mundo dos mortos, onde todos os espectros parecem estar reunidos em um mesmo local, enquanto na Eneida de Virgílio, escrita no primeiro século antes da Era Comum, os mortos são destinados para espaços específicos ao longo do mundo inferior, existindo inclusive locais diferentes de acordo com a punição que alguns recebem. Essas viagens ao mundo inferior na literatura são descritas como catabases ou descendos ad ínferos, que significam viagem ao mundo inferior. E para fazermos uma análise melhor contextualizada, certamente seria necessário avaliar a autoria, o público e a conjuntura histórica de produção de cada uma dessas fontes. Mas a proposta para esse episódio é trazer mais um panorama geral das representações sobre o mundo dos mortos. Então, eu acho importante deixar evidente que o que eu trago aqui para comentar sobre o submundo são mais os elementos recorrentes nas fontes, e ainda assim eu vou trazer alguns exemplos que destoam desse tradicional. Para já trazer um exemplo dos diferentes tratamentos sobre o mundo dos mortos, posso apresentar as diversas denominações dadas a esse local. O nome mais conhecido por nós é Hades, o mesmo nome do deus grego que governava o mundo dos mortos, conforme a mitologia. Mas essa região também poderia ser chamada de Averno, pela associação com um lago da região da Itália, onde os antigos acreditavam ser a entrada para o submundo. Podia ainda ser nomeado de Orco, especialmente entre os romanos, porque o Orco era uma divindade etrusca dos mortos, e também dava nome à região do mundo inferior. Também poderia ser tratado como Tártaro, que na verdade é uma região específica do submundo, como eu vou comentar daqui a pouco, mas havia essa identificação porque o Tártaro era considerado a região mais profunda do mundo. Então, era associado com o mundo dos mortos, localizado no subsolo, na parte inferior do mundo. E ainda nesse caráter de lugar debaixo da terra, há as denominações de infernos, que, a partir do uso dos termos latinos inferi e inferni,
denotava regiões das profundezas. Por conta da denominação de infernos e da localização no plano inferior do mundo, o reino dos mortos greco-romano às vezes é confundido com o inferno cristão. Mas é importante ressaltar que, enquanto na concepção cristã o inferno recebe somente as pessoas condenadas, os infernos greco-romano eram o destino de todos os falecidos, tanto os que eram condenados quanto os que eram condecorados. E para nós seguirmos o percurso para esse mundo inferior, vou trazer a narrativa que o poeta Públio Papino Estácio, um poeta do primeiro século da Era Comum, como eu comentei, faz sobre a ida de Gláucias para o reino dos mortos. O Gláucias era um jovem liberto, um ex-escravo, que nasceu na casa de Atédio Melhor, que era um aristocrata romano. O Gláucias é retratado pelo poeta Estácio como um belo jovem que foi educado na cultura grega e que mantinha relações afetivas de companheirismo e erotismo com o aristocrata Melhor. Quando o rapaz morre, o Atédio Melhor se vê desolado e decide honrar o falecido com um funeral luxuoso. E para cantar nessa cerimônia, então, o Estácio compôs seu poema conhecido por Sílua 2.1, onde apresenta o percurso de Gláucias pelo mundo dos mortos em algumas passagens. Eu tenho que destacar que os poemas de Estácio são uma dessas fontes que dá outra denominação ao mundo dos mortos que não seja como Hades, pois o Estácio comumente chama essa região de Averno, aquele lago da Itália que por vezes era tratado como a entrada do submundo. E ele também chama às vezes o mundo dos mortos de Tártaro, a região das profundezas. Mas, para evitar essa confusão ao longo da explicação, vou comentar sobre o percurso de Gláucias acontecendo no chamado Hades, denominação mais tradicional para nós. Então, vamos seguir essa fonte de Estácio para falar sobre o conceito de espectro do morto, a jornada de entrada no mundo inferior, os destinos dos falecidos e as divindades do submundo, partindo das descrições mais frequentes, mas também mostrando aspectos que podem destoar de acordo com as particularidades de outras fontes, inclusive com as especificidades da narrativa de Estácio. Vamos ouvir então um pouco do nosso poeta. Os opacos olhos enrijecem. A infera Juno as mechas segura com as mãos. Com as parcas, os seus breves anos apressando, o rosto volta a ti e com a língua já mole murmura. O que no perfeito vazio ainda resta, sopra em ti, derradeira lembrança do que ouviste. E para ti move os lábios, para ti deixa o verbo e proíbe os gemidos e as dores conforta. E ainda é grato, ó fado, porque lenta morte a beleza pueril não consome, e, intocado, às sombras vai, qual era, sem dano temer. Nesse trecho do Estácio que o meu colega Henrique leu para a gente, o poeta descreve o momento em que o espectro de Gláucias separa do seu corpo físico. Na crença tradicional e popular dos gregos e romanos, cada indivíduo tinha um espectro em seu corpo que o acompanhava durante toda a vida. Conforme a crença, esse espectro teria aparência similar ao corpo e sofreria as mesmas mudanças físicas. E o espectro deixava o corpo do indivíduo em dois momentos, um de forma temporária, enquanto a pessoa estava sonhando, e outro de modo definitivo por conta da morte, o sono eterno. Nas fontes antigas, esse conceito do espectro poderia aparecer por termos como psique eidolon, em grego, e umbra, em latim. Com o espectro deixando de ter uma ligação com o corpo físico por conta da morte, nessa passagem do Estácio,
Ele louva a condição do jovem Glaucias, que terá o espectro permanentemente belo, já que não pode sofrer mais danos físicos. E após a morte, conforme a crença, o espectro do indivíduo se encontraria com algum psicopompo, que é o atributo dos seres que guiam os falecidos até a fronteira do reino dos mortos. O psicopompo mais recorrente na documentação é o deus grego Hermes, ou o romano Mercúrio, que é mais conhecido por seu cargo de mensageiro dos deuses, mas também pode receber o epíteto de psicopompo por levar os mortos até a entrada do Hades. E as fontes também indicam a existência de outros psicopompos, como o deus Thanatos, que era a personificação da morte, uma figura alada que muitas vezes é retratado em cenas para guerreiros sepultados, e em contexto de morte no mar, há pinturas em vasos que atribuem a função de psicopompos para golfinhos e para sirenes, mulheres bestiais com corpos de pássaro. Ou seja, também há uma diversidade possível de psicopompos nas concepções greco-romanas. E vamos ouvir mais um pouco então do poeta Estácio. Depõe o medo e deixe de temer a morte. Não vai latir para ele cérebro triunfe-se, e nenhuma fúria, irmã com fogo ou hidras insurgentes. Pois o próprio barqueiro Caronte, ambicioso e feroz, vai chegar junto às áridas margens adustas para o menino embarcar sem nenhum embaraço. Nessa passagem lida pelo Henrique, o que está sendo descrito por Estácio é a entrada de Glaucias no mundo dos mortos. O poeta, então, comenta que seria uma viagem tranquila, sem que o espectro de Glaucias tivesse problemas com os obstáculos na jornada do submundo. No caso, seriam o cachorro Cérbero, as fúrias que carregam fogos e cobras e o barqueiro Caronte. Vou destacar um por um. O espectro de Glaucias, chegando na fronteira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, encontraria o barqueiro Caronte, encarregado de transportar os falecidos pelo rio na entrada do Hades. Qual rio é esse? Muda de acordo com a narrativa e com o contexto. Até podem ser descritos vários rios confluindo nesse local fronteiriço. Na Eneida, por exemplo, o poeta Virgílio cita a presença dos rios Aqueronte, Costo e Estige nesse percurso de entrada. Já o poeta Estácio descreve que o rio na entrada do Hades seria de áridas margens adustas, ou seja, de águas quentes. Então, talvez para ele seria o Flegetonte, o rio de fogo. Mas, mesmo que a denominação desse rio mude de acordo com o documento, o que é importante destacar é a presença do corpo fluvial como fronteira para o reino dos mortos. E o barqueiro Caronte é uma figura interessante por sua historicidade bem marcada. É possível analisar o surgimento de Caronte a partir do V século antes da Era Comum, em iconografias e fragmentos literários que o representam frequentemente com roupas simples parecidas com as de trabalhadores. A imagética simples de Caronte indica alterações nas práticas e concepções de vida após a morte, em que uma vida no além louvável não seria mais somente para os aristocratas, mas também agregando outros indivíduos da sociedade. Antes desse período, era mais frequente as imagens de Thanatos e Hermes como psicopompos de guerreiros falecidos, que transitavam diretamente para o mundo dos mortos, sem o intermédio do barqueiro. Na Odisseia de Homero, escrita possivelmente no 8º século antes da Era Comum, a figura de Caronte nem mesmo aparece no mundo dos mortos. E é comum narrativas em que Caronte cobrava para realizar essa passagem até o mundo dos mortos. O Estácio chama ele de ambicioso e feroz, possivelmente por isso. Então, para pagar o barqueiro, os falecidos deveriam ser sepultados com uma moeda. Quem não pagasse
ficaria fadado a permanecer indesejavelmente no mundo dos vivos. Os registros materiais funerários, entretanto, mostram que nem sempre eram realizados os sepultamentos com moedas. Então, é melhor considerarmos que essa prática também poderia variar de acordo com o contexto e até inexistir sem ser necessariamente um problema para os ritos funerários das sociedades antigas. O mais importante para que houvesse corretamente a passagem do espectro do falecido para o mundo dos mortos era a realização dos ritos funerários. Entrando definitivamente no submundo, então, o espectro de Gláucia seguiria um caminho até a corte onde seria julgado se deveria ser condecorado no Elísio ou condenado no Tártaro. Esse percurso era guardado por Cérbero, retratado como um cão de 3 cabeças, que também poderia ter uma serpente no lugar da cauda e várias cabeças de cobras ao longo do corpo. O Cérbero ficava a postos na entrada do Hades para impedir que os mortos escapassem, assustando também os espectros que chegavam ao submundo. E as fúrias romanas são outros seres que também figuravam no Hades. Elas são nomeadas Alecto, Tisífone e Megera, os mesmos nomes das eríneas gregas. 3 divindades que castigavam com enlouquecimento aqueles que cometiam crimes contra a ordem social, especialmente os crimes envolvendo assassinato. No território da Itália, foram tratadas como punidoras dos espectros condenados ao Tártaro, possivelmente por alguma influência da cultura etrusca, cujas crenças da vida após a morte consideravam a existência de seres monstruosos que torturavam os mortos. O Estácio, então, ele narra a presença das fúrias na entrada do mundo inferior, mas elas também poderiam ser retratadas como punidoras no Tártaro. Na Eneida do Virgílio, por exemplo, os portões de ferro do Tártaro são guardados pela Tisífone. E as fúrias, assim como as eríneas, eram representadas sendo mulheres aladas, com cabelos de serpente e carregando tochas e chicotes nas mãos para punir os condenados. Então, passando por esses obstáculos de entrada, o Caronte, o Cérbero e as fúrias, que não incomodariam Gláucias, o espectro do rapaz segue para a corte dos juízes do mundo inferior, onde seria sentenciado sobre seu destino no mundo dos mortos. A documentação costuma indicar a presença de 3 juízes, Éaco, Minos e Radamanto, ou ao menos um desses 3. Esses indivíduos míticos receberam o cargo de julgar sobre o destino dos mortos por terem sido legisladores justos enquanto vivos. Éaco foi um rei piedoso e justo ao ter julgado seus próprios filhos, Peleu e Telamon, por terem matado Foco, outro descendente dele. Minos era tido como o primeiro rei dos cretenses e um legislador notável, governando com justiça e brandura, e o Radamanto, irmão de Minos, era considerado o organizador do Código Legal cretense, que influenciou várias cidades na Hélade, sendo tratado como alguém de sabedoria e prudência. Cabiam a esses juízes, então, decidir pelo destino das sombras dos falecidos, se seriam condecorados para o Campos Elíseos ou condenados no Tártaro. São conhecidos por abrigar os espectros dos indivíduos condecorados como nobres, ilustres e justos em vida, e era o destino principalmente dos homens aristocratas. No mundo dos mortos, então, eles seriam recompensados com essa morada eterna em um local de campos com paisagens floridas, onde ocorreriam banquetes e aproveitariam da companhia de heróis míticos. O rio Lete percorreria esse lugar, sendo a água que provocaria a perda de memórias e que, eventualmente, os espectros menos virtuosos deveriam beber para reencarnar. Mas esse atributo de transmigração e de reencarnação do espectro variava de acordo com a narrativa. E outros elementos dos Campos Elíseos também têm descrições diferentes de acordo com o contexto, como é o caso de Estácio, como podemos perceber na passagem que ouviremos a seguir.
Quando Gláucias, que explorava as margens do rio Lete entre nobres Ausônios e a Quirina estirpe, reconhece Blécio e, com seus passos, tímido harmoniza e com silêncio se unindo, agarra a veste do Senhor e mais de perto o segue. Mas o homem repele o importuno e o crê prole ingota da linhagem. Então, quando a delícia do amigo notável, teu consolo da perda de Blécio percebe, o retira do chão e o leva ao forte peito. E feliz pela mão o conduz e os presentes do Elísio. Ramos secos e pássaros mudos, também flores inférteis e pálidas, mostra. Nesse trecho, está se apresenta o destino final de Gláucias nos Campos Elíseos. O poeta narra que o rapaz teria encontrado os primeiros habitantes da Península Itálica e de Roma, que são os nobres Ausônios e a Quirina estirpe. E entre esses aristocratas, Gláucias teria encontrado um amigo de Melhor, chamado Blécio, que primeiro teria se afastado do rapaz por perceber que ele não tinha uma linhagem nobre, mas que logo o identifica como o jovem amado por seu amigo Melhor e o abraça, levando para uma caminhada no Elísio. Aqui já se encontra um aspecto interessante nesse poema. Um liberto foi para um ambiente do pós-morte que era típico para os aristocratas. E como ao longo do poema o Estácio faz uma série de longos elogios ao rapaz por suas qualidades e sua beleza, eu entendo que ele busca justificar o destino do liberto Gláucias ao Campos Elíseos. E também há outra particularidade dessa poesia de Estácio no trecho lido pelo Henrique, em que os Campos Elíseos são descritos como um ambiente árido, de plantas secas e como um lugar silencioso. Contrasta, então, com a representação tradicional de um lugar florido e de cerimônias. E aqui, então, terminamos a jornada pelo mundo dos mortos com Gláucias. Mas ainda temos outros destinos para conhecermos. Além dos Campos Elíseos, uma outra região destinada aos espectros mais dignos era a Ilha dos Bem-Aventurados. Esse local também era retratado como um campo alegre e musical para se viver entre os heróis. Mas para ter acesso, era preciso reencarnar 3 vezes como uma pessoa justa, isso segundo as odes olímpicas de Píndaro, do V século antes da Era Comum. Já nas Gorgias de Platão, do IV século antes da Era Comum, a Ilha dos Bem-Aventurados aparece quase como um sinônimo dos Campos Elíseos. Ou seja, essa região também pode ser tratada de forma diferente de acordo com o contexto, assim como pode não aparecer nas documentações sobre a viagem dos mundos dos mortos. Já o Tártaro era um local de condenação dos espectros que foram descomedidos, perversos e criminosos em vida. Essa região era tratada como o local mais profundo do mundo, por onde tradicionalmente correria o rio de fogo Flegetonte. E o Tártaro, assim como o Hades, é um dos exemplos mitológicos em que uma divindade em um local assumem nomes semelhantes, pois o Tártaro também era um dos deuses primordiais, a terceira divindade a surgir seguindo Caos e Gaia, de acordo com a Teogonia de Hesíodo, no século VIII ou VII antes da Era Comum. E a divindade Tártaro, de qualquer forma, também era considerada a personificação da profundeza. Alguns habitantes do Tártaro têm narrativas bem conhecidas, como Sísifo, Tântalo e Ixion. O Sísifo foi um rei que enganou a morte 2 vezes e foi condenado a carregar uma pedra até o topo de uma montanha, mas quando estivesse chegando perto, a pedra sempre rolaria para baixo, então ele teria que fazer esse trabalho repetidamente pela eternidade. O rei Tântalo matou seu filho para dar de comer aos deuses, fingindo que seria manjar, então foi punido de forma que nunca poderia saciar sua fome e sua sede no Tártaro, pois os frutos das árvores fugiriam dele e a água do rio escoaria para longe. O rei Ixion quis violar a deusa Hera e acabou sendo fulminado por Zeus.
Então, no Tártaro, ele foi submetido a ser queimado eternamente em uma roda de chamas. E os titãs, os deuses derrotados na batalha contra os olimpianos, conhecida como a Titanomaquia, também foram aprisionados no Tártaro. Esses são só rápidos resumos dessas figuras, já que o foco aqui é uma apresentação mais geral do mundo inferior. Mas eventualmente dá para voltar nesses exemplos para explorarmos um pouco mais das especificidades dessas punições, da história desses mitos e dos cenários do Tártaro. E há ainda uma outra região no Hades, os Campos de Asfodelos, para onde iriam os espectros dos indivíduos comuns, aqueles que não cometeram crimes, mas também não alcançaram nenhum feito glorificante. Esse local, porém, ele foi pouco retratado na literatura. Os Campos de Asfodelos são citados na Odisseia, por exemplo, e aparecem rapidamente, sem muita descrição. Toda essa estrutura do submundo era governada pelo deus Hades, o deus dos mortos e rei do mundo inferior. Entre os romanos, ele era denominado de Plutão e também era tratado como o deus das riquezas, pois o subsolo do mundo dos mortos podia ser associado com as riquezas minerais e a fertilidade da terra. O deus ficou encarregado dessa região do mundo após a derrota do Titã Cronos, que era seu pai, enquanto Zeus teria domínio sobre os céus e Poseidon sobre os mares. Esses dois deuses eram irmãos de Hades, assim como Hera, Deméter e Hestia, todas essas divindades descendentes dos titãs Cronos e Reia. Em relação a seus irmãos e outras divindades olimpianas, Hades é muito pouco citado na documentação da antiguidade e normalmente aparece em segundo plano nas narrativas, quase não tendo qualquer mito que destaque seus próprios feitos. Mas uma dessas histórias em que o Hades figura como principal é o rapto de Perséfone, que se tornou a rainha do mundo dos mortos. Entre os romanos, por vez, a Perséfone era conhecida como Prosérpina. E essa deusa era filha de Deméter e Zeus e era uma divindade da vegetação. Após seu rapto, foi exigido que ela retornasse ao Olimpo para viver com sua mãe. O acordo estabelecido, por fim, foi de que uma parte do ano ela passaria junto ao Hades, no mundo dos mortos, e na outra parte do ano ela ficaria com Deméter no Olimpo, de forma que o ciclo da vegetação no mundo dos vivos acompanharia as idas e vindas de Perséfone. O mito dessa deusa tem diversos aspectos para as sociedades para as fontes antigas. Então, vamos dedicar um episódio só sobre ela aqui no Diálogos Olimpianos em breve. E a pequena presença de mitos centrados no deus Hades, de certa forma, reflete as concepções sobre a obscuridade desse deus e a existência de poucas práticas religiosas dedicadas a ele. Os antigos consideravam que pronunciar o nome dessa divindade chamaria sua atenção e poderia provocar sua raiva, aproximando a morte do indivíduo. Por isso, as referências ao Hades normalmente eram por epítetos, como Aidoneus, que significava invisível, e Pluton, traduzido como o rico, que é o mesmo termo também que influenciou sua nomeação pelos romanos. E os santuários dedicados para o Hades também foram poucos. Esses locais de culto, encontrados pela arqueologia, são conhecidos como Necromanteão ou Plutanião, locais construídos em cavernas. Esses santuários estavam em Eleusis e em Épiro, na Grécia, em cidades da Ásia Menor, que são Hierápolis, Tralles, Nisa e Achara, e na região do Lago Averno, na Itália. Esses espaços muitas vezes eram considerados os locais de entrada para o mundo dos mortos, e era onde se realizavam os rituais de necromancia, que eram os ritos de comunicação com os espectros dos mortos. E os santuários para Hades, portanto, têm ligação com a concepção da morte ser um evento obscuro e misterioso. Ainda sobre essa prática na crença do deus Hades, é importante comentar também que ele não era tratado como um vilão e muito menos como um demônio, como muitas vezes podemos ver em releituras posteriores à antiguidade. O Hades na animação Hércules da Disney e no filme Fúria de Titãs de 2010 da Legendary Pictures são evidentes exemplos contemporâneos disso,
apresentando uma leitura do deus como vilanesco e traiçoeiro, mais por associarem a ideia de um ambiente subterrâneo com um temível inferno cristão do que por estarem levando em consideração as concepções greco-romanas da morte ser um campo obscuro aos vivos. E os governantes do Reino dos Mortos não são as únicas divindades presentes no submundo. Já citei o Thanatos e o Hermes, que eram psicopompos, transitando entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, mas também havia Hecate, conhecida especialmente como deusa da magia, ainda que tivesse atributos mais plurais do que esse, e sendo um deles o aspecto da deusa, que também transitava entre os dois mundos, principalmente porque ela acompanhava a Perséfone em suas viagens de saída e retorno ao Hades. Quem quiser saber mais sobre a Hecate, sugiro que ouça o episódio 10 aqui do Diálogos Olimpianos, que é um comentário da professora Semiramis a respeito da mitologia, dos domínios e do culto dessa deusa. Bom, mesmo que ao longo do episódio eu tenha focado em apresentar os elementos mais recorrentes nas narrativas sobre o mundo dos mortos, é preciso deixar bem evidente que nem todas as fontes seguem a mesma estrutura. Tanto que eu optei em trazer o poema de Estácio sobre a jornada de Glaucias ao mundo dos mortos, justamente para mostrar como esse poema tem elementos que destoam de outros textos. E mesmo que essa narrativa sobre a descida ao Hades fosse a mais comum na antiguidade greco-romana, é difícil avaliar a extensão e a popularidade dessa crença. É possível que tenha sido a concepção mais comum, ao menos entre os membros populares ao longo de toda a antiguidade greco-romana. Mas desde o século VI antes da Era Comum, diversas correntes de pensamentos filosóficos e religiosos se desenvolveram no mundo antigo com outras concepções acerca do acontecimento da morte. Nos mistérios de Eleusis e no orfismo haviam ideias sobre a imortalidade do espectro, assim como a morte e a ressurreição. Os pitagóricos e os platônicos desenvolveram noções sobre a transmigração do espírito e o mundo dos mortos em espaço tanto no céu quanto no subsolo. Os estoicos prezavam por uma atitude de disponibilidade e aceitação para a morte e concebiam que, no pós-morte, o espectro iria para a atmosfera celeste. Já os epicuristas e os peripatéticos consideravam que não haveria vida após a morte. E no Império Romano, por volta do primeiro século antes da Era Comum, alguns membros da aristocracia adotavam cada vez mais essas outras concepções mortuárias, que eu trouxe aqui bem resumidamente. Ou seja, havia uma vastidão de crenças, práticas e atitudes que poderiam ser suscitadas na relação entre os antigos gregos e romanos e as questões da morte. E essa apresentação aqui poderia ir mais além se trabalhasse outras fontes, outros contextos e outras particularidades, mas a intenção era justamente tratar de forma mais geral e introdutória os elementos dos mundos dos mortos, conhecida como Hades, mundo inferior, Averno, infernos e outros nomes. Já deixo até em aberto ideias para futuros episódios que abordem esse tema da morte, como os ritos funerários, os festivais em honra aos falecidos e os ritos de necromancia. Também dá para trazermos episódios sobre as outras concepções de vida após a morte que eu mencionei. Enfim, são muitos os pontos para serem explorados, mostrando que a ideia de morte e de mundo dos mortos para os antigos gregos e romanos era bem plural e variada. Assim, nós percebemos esse tema diferente de algumas leituras historiográficas que defendem um vazio de explicação para a questão da morte e dos mortos nessas culturas da antiguidade. Bom, então chegamos ao final de mais um Diálogos Olimpianos. Caso alguém tenha interesse, o artigo que eu citei no início do episódio, O Trajeto no Mundo dos Mortos na Sílole 2.1 de Estácio, está disponível no site da revista Gaia, ou nos perfis da Academia.edu, da mesma revista, ou no meu próprio, como Murilo Tavares Modesto. Nesse artigo, eu analiso como a narrativa de Glaucias pelo mundo dos mortos, a mesma que eu apresentei aqui ao longo do episódio, foi utilizada na poesia de Estácio de forma a contribuir com o discurso consolatório destinado ao aristocrata Atédio Melhor. Então eu também contextualizo a poética de Estácio, além de tratar das especificidades de sua narrativa sobre o mundo inferior.
Outras indicações bibliográficas que eu acho interessante comentar para quem quer se aprofundar ou começar a estudar esse assunto são a dissertação de mestrado O Mundo das Sombras em Homero e Virgílio, Complexidades e Intertextualidades, de Roosevelt Araújo Rocha Júnior, a tese de doutoramento da Camila Alves Jordan, intitulada Morrer e Viver em um Mar de Monstros, o Imaginário Helênico sobre a Morte no Mar, séculos VIII a VI a.C., e os livros Afterlife in Roman Paganism, de Franz Cumont, e Death in Ancient Rome, a Sourcebook, de Valerie Hope. Por fim, queria agradecer ao meu colega Henrique Hamster Pause pela leitura dos trechos de Estácio e ao Danilo Roxette pela edição dos áudios. A tradução da Sílaba 2.1 utilizada foi feita pelo Leandro Dorval Cardoso e publicada na coletânea Por que Calar Nossos Amores? Poesia Homerótica Latina. E obrigado também a vocês que me ouviram até aqui. Nos sigam nas redes sociais do Gemão UFSM para acompanharem e comentarem sobre os episódios e checarem nossas divulgações de eventos que fazemos por lá. É @GemãoFSM no Instagram e no Twitter, e no Facebook é GemãoFSM. Então é isso, pessoal. Até um próximo episódio.